bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos, nosso encontro das quartas-feiras à tarde, quarta-feira à tarde, e que fica aqui para que você possa, na hora que você quiser, dar uma olhadinha, compartilhar com a gente, conversar um pouquinho com a gente. Eu sei que a gente não te dá muita chance de falar, mas de repente você está aqui no meio da nossa conversa também, pode escrever pelo menos. Os irmãos têm partilhado. Legal. Então o pessoal está pelo menos escrevendo. Manda pra gente aí uma palavra, o que você sentiu durante o podcast, o que você gostou, alguma coisa que você gostaria que de repente a gente conversasse, algum assunto que talvez você gostaria que a gente conversasse, né? Então, tamo junto. Laura, vamos nós, Semana Santa. Padre Antônio, semana mais importante do ano, quarta-feira da Semana Santa. Que beleza, quantas coisas a gente já viveu do Domingo de Ramos até agora e chegamos nesse dia. Que bom esse podcast hoje, nessa quarta-feira santa, para a gente poder mergulhar, partilhar um pouquinho o Tríduo Pascal, né? Junto com os irmãos que estão conosco, unidos a gente, né? A gente poder partilhar esse tríduo, o que é esse Tríduo Pascal. Pois é, vamos nós. Bom, essa semana também é chamada pela igreja de Semana Maior, né? Semana Maior. É o ápice do ano litúrgico e é interessante porque, bom, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, né? Apesar da gente achar que só na quinta. Começa no Domingo de Ramos. A segunda, a terça e a quarta-feira não tem muito sucesso, né? Mas fazem parte da Semana Santa. E é interessante como a igreja, nesses dias, na celebração da missa, apresenta para a gente um outro lado da paixão de Jesus, o lado de dentro. É a paixão da alma de Jesus. Os evangelhos das missas de segunda, terça, quarta falam do sofrimento interior de Jesus, né? Da preparação que aquela mulher faz, né? Ungindo os pés do Senhor, que ele entende como uma preparação para a sua própria sepultura. As passagens da última ceia, dos momentos em que Jesus é traído por Judas, dos momentos em que Jesus profetiza que vai ficar sozinho. Essas são as leituras da segunda, terça, quarta-feira santa, como que dizendo para a gente não esqueça que a paixão de Jesus não aconteceu apenas do lado de fora, mas em primeiro lugar na alma de Cristo, né? No coração de Jesus. O padre Garrigo Lagrange dizia que, aliás, outros também disseram isso antes dele, que a paixão da alma de Jesus é a alma da paixão. Né? E de fato é assim, né? O sofrimento da traição, o sofrimento da negação, o sofrimento do abandono dos amigos, tudo isso nós contemplamos já nesses 3 primeiros, né, dias da Semana Santa, até chegarmos à Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, dia em que a igreja celebra a instituição do sacerdócio, da Eucaristia, dia em que a igreja faz memória do lava-pés e do grande mandamento do amor que o Senhor nos deixou em herança e que o Evangelho de João nos recorda. Quinta-feira Santa que tem na sua manhã, ainda na maioria das dioceses, ainda que seja previsto possível que o bispo faça a celebração em outro dia, até antes da Semana Santa, fora da Semana Santa, mas aqui no Rio se guarda essa tradição de que na Quinta-feira Santa pela manhã se celebre a missa do Crisma na catedral, em que o bispo diocesano é cercado do seu presbitério, ou seja, de todos os padres da sua diocese. Os padres vão, né? E os padres renovam as promessas que fizeram no dia da sua ordenação. O bispo consagra o óleo do crisma, né? O óleo dos enfermos, abençoa o óleo dos catecúmenos, os óleos que são usados nos sacramentos já na vigília pascal, né? Então lá na minha paróquia a gente vai ter o batismo de 6 pessoas adultas, então nós vamos usar o óleo dos catecúmenos, que foi abençoado na Quinta-feira Santa de manhã, né? O óleo do crisma, e
a Quinta-feira Santa pela manhã é uma recordação, uma memória, porque recordação dá a impressão de lembrar de uma coisa que está longe, né? A palavra memória, ela significa viver algo que está presente, né? É entrar, mergulhar em algo que está presente. Então, a Quinta-feira de Santa de manhã faz memória do sacerdócio de Cristo que ele compartilha com os sacerdotes da sua igreja. Eu não me lembrava, eu já participei, Padre Antônio, a parte dos olhos é um momento forte, talvez, pelo menos é o que está mais vivo, mas eu não me lembrava que nesse dia, pela manhã, pelo menos, né, aqui no Rio, eu já participei algumas vezes, é o momento da renovação dos sacerdotes, dos seus votos, é isso? Das promessas de orar pelo povo, de se gastar pelo reino de Deus. Não me lembrava disso. Logo depois da homilia, normalmente. Então, esse ano presta atenção e você vai ver que os padres se levantam e o bispo faz algumas perguntas, eles então renovam a intenção, né, daquilo que é vivido. Padre né? Antônio. E aí depois, no final, o bispo pede então ao povo que reze pelos seus sacerdotes. Né, e tal. É um momento simples, mas muito bonito, muito cheio de significado. Porque o presbitério todo, ou seja, os padres todos se encontram com o seu bispo, né, e renovam essa intenção de dar a sua vida pelo reino de Deus, em união com Jesus Cristo, já que o sacerdote é ele. Nós participamos do sacerdócio dele. Né? Essa celebração, então, acontece na quinta de manhã. A celebração é muito linda, né? A consagração do óleo, né? A bênção dos óleos é muito bonita, as orações são lindas, né? Então, os detalhes da liturgia valem a pena, né? Não ficar imaginando, a gente criou muito essa mentalidade de ter que ficar metendo coisas na liturgia que não são dela, para que ela fique legal. Não, se você percebe com delicadeza os detalhes da liturgia, você vê que ela em si mesma é muito legal, ela ensina muito, ela eleva muito o coração da gente na oração. Então, quem for quinta-feira de manhã à catedral, fica ligadinho nos detalhes, porque vale a pena. Então, quem estiver vendo na própria quarta, porque muitas pessoas, o podcast é lançado na quarta, mas tem pessoas que vêm depois. Então, quem está vendo hoje, quarta-feira, é amanhã, na catedral, às 9 horas. Costuma começar às 8h30. Às 8h30, né? E aí a gente pode participar, claro, dessa celebração, claro, riquíssima. Vale a pena. E aí, quinta-feira, finalzinho da tarde ou à noite, tem início verdadeiramente o Tríduo Pascal com a celebração da missa na Ceia do Senhor. As igrejas ficam fechadas, né? Algumas igrejas, né? Em princípio, a celebração do Tríduo Pascal deveria ser o centro das celebrações, né? Então, algumas igrejas têm celebrações, como a gente comentou de outra vez, né, de momentos devocionais e tal. Sim, tá. Depende muito de como cada comunidade foi se acostumando a celebrar a Semana Santa. Em princípio, a celebração da quinta-feira é a celebração da missa na Ceia do Senhor, uma missa vespertina, ou seja, final da tarde ou à noite, né? Como o nome diz, missa na Ceia do Senhor, porque faz memória da celebração da última ceia, na qual Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Há o gesto do lava-pés, né? Há o gesto do lava-pés, que é interessante porque no início da igreja, quando nós estávamos ainda... Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira simples, né? Quando nós estávamos ainda colocando de forma refletida aquilo que já era vivido pela igreja, portanto, colocando de maneira doutrinária, dogmática, aquilo que a igreja já vivia, havia, por exemplo, com relação aos sacramentos, questionamentos a respeito de algumas ações que eram tão importantes que a igreja, em algum momento, chegou a pensar, será que isso também é um sacramento? E uma dessas ações foi justamente o lava-pés, né? Em algum momento, esse gesto que Jesus deixou é tão forte, e ele diz tanto para a igreja, que em algum momento alguns autores pensaram, a celebração do lava-pés seria um sacramento? De tal maneira esse gesto é precioso, né?
Depois a igreja terminou considerando que não, por uma série de motivos, a gente não vai trazer isso agora, só coloquei isso para falar o quanto esse gesto é precioso, o quanto esse gesto representa o que é a igreja e manifesta o que Jesus espera da igreja, né? E com o tempo se discerniu que não era um sacramento, mas a igreja manteve o hábito de celebrar esse gesto ritualmente na sua liturgia na Quinta-feira Santa. A gente sabe que é um gesto que em alguns lugares, de mil maneiras, se faz ao longo do ano, por mil motivos. Não é previsto como gesto litúrgico, a não ser na Quinta-feira Santa, mas também não é proibido que se faça, né? É um gesto que significa, que diz muito. Mas a liturgia da igreja contempla a possibilidade desse gesto. Não é obrigatório, mas é um gesto possível e que só deve ser retirado em caso extremo, né? Na Quinta-feira Santa, na missa, na ceia do Senhor. É interessante porque nessa missa de Quinta-feira Santa à noite, não se escolheu nenhum evangelho no qual há uma narrativa da última ceia ou da instituição da Eucaristia, mas se escolheu o Evangelho de São João, que fala do lava-pés. No Evangelho de São João, se você der uma olhadinha, você não encontra, como você encontra nos outros 3 evangelhos, a narrativa da última ceia, dizendo que Jesus tomou o pão. No lugar disso, você encontra o lava-pés. Né? Então é como se São João quisesse dizer para a gente, olha, outros já mostraram um lado dessa história, eu quero mostrar o outro lado, né? Porque lava-pés e Eucaristia são coisas que têm relação uma com a outra, né? A Eucaristia ainda é um modo como Jesus se debruça diante de nós, né, nos lavando os pés, nos servindo. Ele se dá a nós na Eucaristia e nos serve, nos lavando, nos renovando com a sua presença na Eucaristia. E, ao mesmo tempo, aquele que recebe Jesus na Eucaristia deve aprender a fazer o que ele fez, portanto, lavar os pés dos seus irmãos, né? Seria muito esquisito a gente receber Jesus na Eucaristia e, no dia a dia, não ser capaz de se inclinar diante dos irmãos para lavar os pés deles também, né? Então, São João meio que colocou um relato que os outros evangelistas não deram, né? Mas como que para mostrar, olha, estou mostrando o outro lado dessa história, né? Essas duas coisas, Eucaristia e lava-pés, elas têm muita ligação uma com a outra. Então, na missa, na ceia do Senhor, a gente inicia normalmente a missa, a gente canta o Glória, que desde a quarta-feira de cinzas não era cantado, não era mais, né? Mas o Glória é cantado, a igreja está exultando pela instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Então a igreja canta o Glória, os paramentos são brancos, são paramentos de festa. Que lindo, né? Padre Antônio, quer dizer, mesmo na véspera da Sexta-feira Santa, a igreja canta o Glória em memória ao sacerdócio de Cristo. E a instituição da Eucaristia. A igreja vive do sacerdócio de Cristo, que é atualizado, que é servido à igreja pelos sacerdotes, e a igreja vive da vida de Cristo pulsante na Eucaristia. A vida que Jesus deu no Calvário é a vida que está na Eucaristia. Nós vivemos dela. Então, temos que celebrar isso, né? Temos que nos encantar com isso. E é bonito como cada comunidade paroquial, cada, né, grupo cristão se prepara com carinho a Quinta-feira Santa é a minha celebração assim do coração, porque é a noite em que o Senhor foi entregue. É o momento talvez de maior intimidade na Semana Santa, né? O que Jesus viveu e ofertou no Calvário, ele viveu e ofertou já na ceia, né? Santa Faustina diz isso, né? Que Jesus um dia disse para ela que ninguém tirou dele no Calvário nada que ele já não tivesse dado na ceia na quinta-feira, né? Então é um mistério incrível do qual nós vivemos. Então, poder estar ali junto ao altar da nossa igreja, na noite em que ele foi entregue, vivendo aqueles momentos de angústia e de abandono e de rendição de Jesus, isso é muito bonito. E cada comunidade se esmera em fazer da Quinta-feira Santa um dia bonito, né? A gente vê como em cada igreja o pessoal quase que compete para fazer uma ornamentação mais bonita,
para preparar o lugar onde depois vai haver a adoração, para fazer uma celebração mais bonita, com músicas mais bonitas. Parece que todo mundo entende, mesmo quem nunca estudou liturgia, todo mundo entende que essa noite merece ser celebrada de um jeito excelente, né? Porque o que ela nos dá é algo excelente, né? Então cantamos o Glória, celebramos com paramentos festivos, né? Ouvimos na segunda leitura o relato da primeira carta aos Coríntios, no qual o apóstolo Paulo nos recorda: aquilo que eu recebi é o que eu vos transmito. E aí ele mostra para a gente como a igreja primitiva celebrava a Eucaristia de um jeito muito parecido como nós celebramos. Quer dizer, a essência é a mesma, não se perdeu, porque nós transmitimos aquilo que recebemos. Essa é a igreja, né? A igreja é uma tradição, é uma transmissão. A gente faz parte de algo que é maior do que a gente, né? Que nos alcançou e que vai além da gente, né? Ouvimos a narrativa do Evangelho de João, que fala do lava-pés, do desconcerto de São Pedro, da lição de Jesus, né? O que vocês viram eu fazer, façam também uns aos outros. Jesus que toma um avental, né, para se debruçar diante de cada discípulo. É interessante porque o texto fala, ele tomou um avental, e não diz no final, ele tirou o avental. É como se a partir daquele momento Jesus tomasse o lugar do servo até o fim, né? Depois da proclamação do Evangelho e o padre partilhar com o povo aquela palavra, aí então há a celebração do lava-pés, né? do rito do lava-pés, que é simples, né? Não há nada previsto que seja dito, porque o gesto fala por ele próprio, né? Então a previsão é que haja pessoas, 12 pessoas. O Papa Francisco abriu que não há necessidade que sejam 12 homens, né? 12 pessoas da comunidade, a quem o padre lava os pés, usando uma espécie de avental. Ele tira a casula, né? E coloca uma espécie de avental, e lava os pés dessas pessoas em silêncio. Não se diz nada, porque não precisa, né? As coisas mais densas da nossa vida, elas simplesmente acontecem e a gente entende, não precisa ficar explicando muito, né? Não é um teatro, é uma celebração, é um rito litúrgico. Então, não há necessidade que as pessoas estejam vestidas como os apóstolos. Não é um teatro, não é um teatro, né? É um gesto, é um gesto que Jesus ordenou, que, repito, pode ser feito nas comunidades em 1000 momentos, né? Mas que naquele dia, na Quinta-feira Santa, é assumido pela liturgia da igreja. Tanto é que é o presidente da celebração, o padre, que realiza, né? Mas no fundo, naquele momento, o que a igreja espera? Que toda a comunidade que está assistindo aquele gesto se sinta sentada ali, tendo seus pés lavados, e que toda a comunidade se sinta ali lavando os pés daqueles 12. No fundo é o que a igreja deseja, que todos nós nos sintamos ali tendo os nossos pés lavados, e que todos nós nos sintamos ali lavando os pés daqueles irmãos. Esse é o chamado de Jesus para nós, né? Então, terminado o gesto, prossegue-se a celebração, como de costume. A oração da comunidade, dos fiéis, a oração eucarística, né? O prefácio é lindíssimo, né? O prefácio que fala da Eucaristia, né? Celebramos a missa até o final da missa praticamente, como sempre. No final da missa há aquele detalhe que a gente comentou, né? De que não há uma bênção final da missa. O altar é desnudado, ou seja, se tira as toalhas do altar, porque Sexta-feira Santa não se celebra missa, é o único dia no ano, e o Sábado Santo até a hora da vigília, em que não se celebra o santo sacrifício da missa. Então, se tira as toalhas do altar, né? Desnuda-se o altar, e o Santíssimo Sacramento é levado para um lugar à parte, né? Onde os fiéis devem ficar em adoração após a missa, pelo menos um tempo, né? E onde isso pode ser feito até a sexta-feira. O sacrário, o nosso, fica no centro da igreja, né? Ele fica aberto e vazio. Uma imagem que também diz muito a gente entrar na igreja da gente, o sacrário está aberto e vazio.
Porque o Santíssimo vai estar vai para uma capela de reposição, capela em outro lugar, né? Representando um pouco dessa noite em que Jesus é entregue, onde ele espera de nós que a gente passe alguns momentos com ele em oração, né? Representando um pouco essa saída de Jesus para o Getsêmani. É claro que com o tempo, esses gestos da liturgia, os fiéis foram vendo muitas coisas ali, né? Então, a procissão com a qual se leva o Santíssimo Sacramento para a capela de reposição, para as pessoas é como Jesus que vai para o Getsêmani, né? O tempo em que o Santíssimo Sacramento está sendo adorado ali é o tempo em que nós estamos em vigília com Jesus. Junto com Jesus, né? no Horto das Enfim, Oliveiras. a liturgia ela não faz tantos, como é que a gente pode dizer? Tantos gestos assim imediatos de identificação, isso representa aquilo, mas pelos gestos dá para a gente imaginar isso, né? Imaginar desta maneira, e não é errado, né? Não é errado. Em muitas igrejas, quinta-feira santa à noite, sexta-feira santa de manhã, há esse tempo para que os fiéis possam ficar em adoração mais recolhida junto da reserva eucarística que fica num lugar à parte, nesse tempo. Aqui né? em Copacabana, o senhor sabe, né, Padre Antônio, aqui na paróquia já há muitos anos, né? A noite inteira até às 11 horas da manhã no dia seguinte, cada hora, uma pastoral, um grupo litúrgico, um movimento da igreja, né? Se eu não me engano, a gente às 3 horas da manhã, de 3 às 6, mas a comunidade paroquial aqui em Copacabana a cada hora fica ali diante de Jesus, junto de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Até a sexta-feira, acho que 11 horas da manhã. Não sei como é lá no Meier. É parecido. Na verdade, olha, uma coisa para quem gosta de... né? Há uma devoção que na Semana Santa dá para fazer com mais calma, até porque há mais tempo para isso, que em princípio a gente está por conta da Semana Santa, né? A gente não está passeando na praia, né? Se você procurar no Google, você acha Relógio da Paixão. Ai, é lindo, viu? Que beleza! Quem dá descobriu mais ou menos, isso, Padre Antônio? É aproximado, a gente imagina, né? Porque os relatos da paixão nos evangelhos, eles não são uniformes, então deu para fazer mais ou menos o que teria sido cada momento da paixão de Jesus, de quinta até sexta, às 3 horas, né? Então, se você procura no Google Relógio da Paixão, meia-noite aconteceu, mais ou menos meia-noite aconteceu isso, mais ou menos 2 da manhã aconteceu aquilo, mais ou menos 8 da manhã aconteceu aquilo. Então, você tem uma coisa aproximada. É claro que não... o que tem de bonito nisso? Não é saber a hora exata, mas é que você tem a chance de ir acompanhando e meditando o caminho de Jesus em direção à sua morte, né? Então, a hora que estava com Caifás, a hora que voltou foi para Herodes, voltou, enfim. Então dá para fazer isso para quem tem condição de estar um pouco mais recolhido de quinta para sexta. Você pode pegar isso e aproveitar para fazer oração pessoal e tudo, né? Isso tudo são devoções que entram no meio da Semana Santa. A celebração litúrgica é a do tríduo. Então, quinta de noite, sexta à tarde, né? Na maioria das igrejas é às 3 da tarde, mas não é obrigatório. Há igrejas que fazem um pouquinho mais tarde e tal, não. Na Itália, sexta-feira santa não é feriado. Então, normalmente eles jogam para 5 da tarde, que é quando o pessoal... né? Então, mas aqui no Brasil é feriado e a maioria das igrejas faz às 3 horas, né? Fica bonito, né? Celebração, ação litúrgica da paixão do Senhor. Não é uma missa, né? Não há consagração, né? Não há renovação do sacrifício, né? A atualização do sacrifício. Nós comungamos com o sacramento que foi consagrado na quinta-feira santa à noite. No dia anterior. Começa com um momento de silêncio em que o padre se prostra diante do altar, em reverência à paixão, à morte de Jesus e representando de alguma maneira essa morte, né? A comunidade se ajoelha e o padre se prostra. Então nós lemos trechos que falam do Cristo servo sofredor, né? Rezamos os salmos, né? Que Jesus rezou na cruz, né? No domingo de Ramos, meu Deus, por que me abandonastes? Na sexta-feira santa, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
lemos a carta de São Paulo aos Filipenses, na qual se diz que Jesus se fez obediente até a morte, morte na cruz. Né? Lemos a paixão de Jesus segundo São João, que é um relato mais curtinho do que o que a gente vai ter no Domingo de Ramos, do que a gente teve no Domingo de Ramos, né? Mas também cada detalhe precioso. Né? Então, recomendação, quando houver a leitura da paixão, eu sei que é cumprido, eu sei que está todo mundo em pé, mas ninguém vai morrer por causa disso. Né? Então, ao invés de ficar preocupado com isso, entre no relato. A gente faz parte daquela história. Foi por causa da gente. Então, ouça, viva aquele momento. Né? A pregação, a homilia, e depois há uma lindíssima oração, que é a oração universal. Né? Na Sexta-feira Santa, a igreja ora por todo mundo que você possa imaginar. Né? Traz a humanidade aos braços da cruz. Né? Então, a igreja reza por aqueles que, pela igreja, pelo Papa, pelos bispos e sacerdotes, pelos catecúmenos que vão ser batizados no sábado à noite. Né? A igreja reza pelos cristãos não católicos. Reza por aqueles que creem em Deus, mas não creem em Cristo. Reza por aqueles que não creem em Deus. Reza por todas as necessidades do mundo. Tem uma oração pelos judeus, né? Reza pelos nossos irmãos mais velhos, os judeus. Né? Então, a igreja, de verdade, traz a humanidade inteira, porque a humanidade inteira cabe nos braços abertos de Jesus crucificado. Né? É aquela oração que pode ser feita, mas não necessariamente que levantai-vos, ajoelhemos, levantemos, né? Porque aquele tempo em que a gente ajoelha ou que faz um instantinho de silêncio, é para que cada fiel possa no coração apresentar aquela intenção de oração que é lida pelo diácono ou pelo padre. Né? Então, momentos de silêncio na liturgia não são buracos, são momentos para que a gente possa internalizar a oração da igreja. Então, dê um silêncio, você já sabe, aquilo que foi falado, eu trago para mim. Senhor, me uno à tua igreja orando pelos judeus, nossos irmãos mais velhos, né? Ilumina-os, abençoa-os. Né? Senhor, me uno à igreja orando por todos aqueles que não acreditam, que não têm a alegria, o dom da fé. Né? Alcança eles com teu amor. Né? E por aí vai. Então, os momentos de silêncio são para a gente trazer para a gente. Né? Depois da oração universal, temos a adoração da Santa Cruz. Né? A cruz entra processionalmente, ela é ostendida, ela é apresentada para o povo como nos hinos que nós cantamos na liturgia das horas da Semana Santa, como um estandarte de vitória. Né? E nós adoramos a cruz, adorando, obviamente, Jesus que morre na cruz, dando a sua vida por nós. Né? Cantamos, né, beijamos a cruz. Não sei como é que vai ser esse ano ainda, mas espero que já dê para... Né? E é um momento que para o nosso povo diz muito, né? Porque caminhar em direção à cruz, poder abraçar a cruz, é um daqueles gestos que não precisa explicar muito. Fala aqui dentro. Né? E existem alguns cantos que são propostos pela igreja, cantos antigos, com trechos bíblicos, né? Povo meu que te fiz eu, né? Aquelas lamentações do Senhor através do profeta diante de um povo que, diante de tanto amor, não se deixa vencer, né? Não dobra a sua cabeça. Né? É um momento especial, eu acho muito, muito, muito bonito. Né? Depois se dá a comunhão para o povo e se termina a celebração. Né? Lembrando, fazendo propaganda, na Sexta-feira Santa é feita uma coleta em toda a Igreja Católica, no mundo todo, para os lugares santos. Ou seja, para a custódia da Terra Santa. Esse dinheiro que é recolhido no mundo todo na Sexta-feira Santa, ele segura a peteca dos santuários nossos na Terra Santa e das comunidades cristãs na Terra Santa. Terra Santa é Israel, Síria, Chipre, em mais alguns lugares ali em volta. Padre Antônio, Chipre. Então, é o que segura as escolas, é o que segura o trabalho assistencial, os santuários que nós temos em Nazaré, Jerusalém, Belém. Então, esse dinheiro todo é recolhido e, de fato, vai para a Terra Santa. Então, Monte Tabor, tudo. Tudo. Sugestão,
coça o bolso e dá uma ajuda boa, né? Porque a gente sabe que na Terra Santa, nessa região, a presença cristã é minoritária e é uma presença muito frágil, né? Por exemplo, em Belém, né, a gente tem cada vez menos cristãos, né? E mais palestinos muçulmanos que, enfim, não são cristãos e ponto, né? Então, quem tem a obrigação de chegar junto dos irmãos que lá são cristãos e que mantêm a presença cristã na terra onde Jesus nasceu, é a gente, né? Então, Sexta-feira Santa é dia de procurar outra nota que não aquela de 2, né? E oferecer com alegria, vai lá botar o dinheiro rindo, né? Porque você está tendo a honra de ajudar os irmãos que moram na Terra Santa e que lutam para manter a presença cristã lá, uma presença viva, né? Isso tudo é na Sexta-feira Santa. Outras coisas são devoções, procissão com as imagens do Senhor Morto, de Nossa Senhora das Dores. Acho que quase todas as comunidades fazem, né? Tudo isso são devoções. Sábado Santo. Isso, só lembrando, né, Padre Antônio, que nesse dia, né, junto com Quarta-feira de Cinzas, são os únicos 2 dias do ano, né? Que a igreja prescreve jejum. Não, jejum. pede não. Ela pede outro dia. Nesse dia ela prescreve. Ela prescreve. Então, jejum. Prescreve. Uma refeição completa no dia. Obviamente uma refeição completa e menos gostosa. E qualquer coisinha, por exemplo, ou no início do dia ou à noite, né? Mas não uma refeição inteira. Não é dia de bacalhoada, não é dia de peixada, não é dia de camaronada, é dia de arroz e ovo. De sobriedade. Né? Pãozinho, aguinha, né? É jejum, não é para mudar o cardápio, né? É uma Sexta-feira Santa, a gente não está brincando de mudar o que vai botar na cozinha. Então, jejum e abstinência, né? Sábado Santo, a igreja, a previsão é que seja um dia sóbrio, então que se evite fazer muita coisa durante o dia na igreja, porque tudo flui na direção da Vigília Pascal, que é a celebração mais bonita e mais importante do ano da igreja. E o mais incrível, que não é uma celebração obrigatória, como o Domingo de Páscoa, é a celebração mais importante. Já é a celebração do Domingo de Páscoa. Se você vai à Vigília Pascal, você já cumpriu o preceito da Páscoa. Ah, mas aí não vai... Sim. Se você vai no domingo... Sim, então, agora, é óbvio, o que acaba acontecendo com o pessoal que é muito de igreja, eu quero viver a Semana Santa, vai no sábado, vai no domingo, vai tudo que é coisa, é óbvio. Mas se você vai na Vigília Pascal, você já está cumprindo o preceito da Páscoa, porque já é a primeira celebração da Páscoa do Senhor, né? E aí no domingo, as outras missas... mas se você vai no domingo, você também não tem obrigação de ir na Vigília Pascal. A Vigília e as missas do domingo são celebração da Páscoa da Ressurreição. Ponto. Padre Antônio, concorda comigo? É o ofício das leituras mais bonito do ano. É tudo lindo. Padre Antônio, eu acho que é do século IV, eu não sei como é que ele pôde descrever Jesus indo à mansão dos mortos e se encontrando com Adão e levantando. Meu Deus, aquilo é glorioso demais. A gente se sente ali, junto com Adão, o segredo sendo levantado por Jesus. Lembrar que a gente está na cena. Jesus desceu à mansão dos mortos. Agora, o Sábado Santo é uma celebração grande, porque o nome diz, é vigília, não quer dizer que é a noite toda, não é. Não é chamado mais Sábado de Aleluia? Não. Era uma coisa antiga, né? Falar Sábado de Aleluia. Sábado porque o Sábado Santo porque a vigília, na verdade, já é o domingo. Os dias litúrgicos, eles começam no final da tarde do dia anterior. Então, o sábado é Sábado Santo, como tem a Sexta Santa, a Quinta Santa, a Quarta Santa, né? Mas a vigília já é o domingo da ressurreição, né? Por isso que já cumpre o preceito da Páscoa. E coisas legais, todas as coisas são legais na vigília pascal. A bênção do fogo novo, a preparação do círio pascal, o precônio pascal, que é aquele canto lindo no qual se coloca o círio pascal no altar, ao lado do ambão, onde é proclamada a leitura da palavra de Deus, que representa o túmulo vazio de Cristo, né? O ambão nas igrejas, ele representa, tudo bem que ele não tem forma nenhuma disso, mas ele representa o túmulo de Cristo, do qual os anjos proclamam a ressurreição, né?
Padre Antônio, aquele iniciozinho, a primeira parte da celebração da Vigília Pascal, que normalmente é feito do lado de fora, né? No círio, e que se colocam os cravos, tem o ano, né? Aí se coloca normalmente o ano corrente, 2023, para dizer que Jesus é o Senhor do tempo, da história e da eternidade. E há uma oração Aí para o padre vai cada marcando cravo. aquilo com... Na verdade, teria que fazer isso, né? Marcar com um estilete a cera, né? E ele marca o ano, ele marca a cruz com os cravos representando as chagas gloriosas de Jesus, né? O alfa e o ômega, né? Jesus é o princípio e o fim. E depois entra em procissão com o círio e todas as velas do povo se acendem a partir da luz do círio, né? Porque é a luz do Cristo ressuscitado que enche a terra e que à medida que se divide, cresce. Né? É a nossa fé. Né? Fé, quanto mais você divide, mais ela cresce. Né? É lindo porque tem até uma oração para abençoar o fogo. Não Sim, é qualquer foguinho, né? É uma oração para abençoar o fogo. O fogo novo, quer dizer, o fogo que é aceso para marcar o início daquele tempo litúrgico de Páscoa. Né? Quando o círio é colocado ao lado do ambão, aí se faz esse anúncio, né? Que é chamado precônio pascal, que é como se fosse, se você prestar atenção, ele tem a estrutura da oração eucarística, mas proclamando a Páscoa, a criação, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, a ressurreição de Jesus, o fato de nós estarmos reunidos naquela noite ali, é Páscoa, né? Então, é como se a gente fosse descobrindo, olha, até chegar aqui, muita coisa Deus fez, e nós estamos aqui fazendo parte de tudo isso, né? Então é muito lindo, né? No meio tem o Senhor esteja convosco, corações ao alto. É como se fosse uma oração eucarística, né? Depois disso, a gente tem a liturgia da palavra, que na vigília é o que caracteriza a vigília pascal. Que são várias leituras da Escritura com vários salmos e orações. É lindo porque a gente vê o Antigo Testamento todo caminhando em direção à ressurreição de Jesus. A leitura da criação do mundo, a leitura do sacrifício de Abraão, a leitura da passagem do Mar Vermelho, as leituras dos profetas, até chegar ao anúncio da ressurreição. Então é como se na Vigília Pascal a gente estivesse vivendo toda a história da salvação até chegar à ressurreição de Jesus, na qual nós estamos hoje. Né? O nosso hoje é o hoje da ressurreição de Jesus, que não passa. Né? Então, a Vigília Pascal tem essas leituras, cada leitura tem um salmo e uma oração. Né? Era o modo como a igreja fazia vigílias na antiguidade. Leituras da palavra, salmo, oração. Né? São 7. Terminando então com o Aleluia, que volta a ser cantado antes da proclamação do Evangelho. Né? O Glória, que é cantado antes também do Evangelho. E o Aleluia, né? Para dizer que chegou a Páscoa. Aí se repõem as coisas no altar, né? Se colocam, se coloca a ornamentação da igreja, né? De preferência nesse momento, para mostrar, olha, começamos a celebrar a Páscoa. Né? Voltam as flores. Voltam as flores, se acende as velas do altar, se coloca as toalhas, se canta o Glória, depois o Aleluia para o Evangelho, aí aquela festa, né? Lá em casa, pelo menos, porque se a gente não fizer festa com isso, vai fazer com o quê? Né? Então, aí proclama-se o Evangelho, o padre explica, né? Se houver batismos, porque a previsão de batizar pessoas adultas é para a Vigília Pascal. Aí se faz a celebração dos batismos, né? Se não, a renovação das promessas do batismo para todos aqueles que estão ali e já são batizados, que é feita mesmo quando há o batismo daqueles irmãos. Né? Acendemos de novo as nossas velas no círio pascal. As perguntas que são feitas para os nossos pais e padrinhos na ocasião do nosso batismo são feitas a nós ali e nós respondemos, renovando aquela aliança com o Senhor, e somos aspergidos com a água que vai ser usada, ou que foi usada nos batismos, né, daquele dia, naquela vigília e no próprio domingo de Páscoa. Né? Então lá em casa a gente benze um monte de água, porque é para os batismos da vigília e para o dia seguinte para as crianças. E aí se asperge o povo com a água e a gente canta, né, recordando a graça do nosso batismo, né, que na vigília pascal
nós temos a chance de renovar nas suas promessas. Né? Padre Antônio, eu nunca tinha feito essa relação. Quer dizer, na Quinta-feira Santa de manhã, os sacerdotes todos renovam as suas promessas sacerdotais, e nós, todos os batizados, inclusive os sacerdotes também, Claro, isso? claro. Porque também são batizados, renovam na celebração da Quinta-feira Santa, Do Sábado do Santo. Sábado Santo, na celebração da Vigília Pascal. Sim, porque ser batizado é morrer e ressuscitar com Jesus. E a gente tem que fazer isso ser fato na celebração da Páscoa. Não são lembranças de coisas que passaram. A gente está vivendo isso. Então, na liturgia, a gente mostra que está vivendo isso, renovando as promessas do batismo. Né? E depois a missa segue como de costume, com ofertório, enfim, normal. Né? Normal. A missa não é algo normal, né? Mas segue a celebração da Santa Missa como é previsto sempre. Né? E aí pronto, e aí começa a celebração da Páscoa, que vai até Pentecostes. Aí são 50 dias para comemorar, 50 dias de festa. Olha, tem que fazer festa 50 dias, viu? Para a gente poder comemorar a ressurreição de Jesus do jeito que merece, tem que fazer festa 50 dias. Então, temos aí um desafio pascal, né? Começar a nos alegrar com a Páscoa na vigília pascal e manter a alegria até Pentecostes. Fazer festa por 50 Fazer dias. festa 50 glória. dias, isso é que é festa. Né? E aí vai a celebração, e aí depois domingo de Páscoa, enfim. Aí temos todo o tempo pascal riquíssimo de coisas bonitas. Né? Mas na primeira semana é tão bonito isso da igreja, né? Ela considera como domingo de Páscoa, como se fosse um dia só. Porque a aí, terça, a quarta até... você canta o Glória nas missas. É o domingo de Páscoa, quinta-feira. Exato. Até o segundo domingo, que é o domingo seguinte, é como se fosse um único grande dia de festa. Que beleza isso. É um que a dia igreja... que dura 8. Um dia que dura 8. Não é? Porque para celebrar a maior de todas as alegrias, você tem que ter tempo, né? E essa alegria tem que ir se entranhando na gente. Padre Antônio, e o Círio Pascal, a cada domingo de Páscoa, ele é novamente aceso, é isso? Durante a oitava ele é aceso todos os dias, Em depois todos todos os os dias. domingos. E nas celebrações do batismo, né? Ao longo do ano. Então, são gestos, os símbolos que a igreja tem para nos ensinar a vivermos a alegria do Senhor. Né? Se a gente souber ser bem ensinado pela igreja, a gente vai ver que faz bem até para o nosso humor. Né? Beleza, Laura, falamos muito, senão o pessoal... Mas eu espero que ajude a gente a pescar os detalhes e curtir a liturgia. Né? A liturgia é algo para ser saboreado. Quando você saboreia, ela mexe com você, ela faz bem para você. É verdade. Né? Até do ponto de vista humano. Então, tomara que a gente tenha ajudado os irmãos a terem gostinho aí pelas celebrações da Semana Santa, descubram um monte de coisas que a gente não teve tempo de falar, né? E possam descobrir detalhes, riquezas, cada um por sua conta, né? Faz parte do negócio, a gente descobrir os detalhes com os olhos da gente. Hoje, especialmente, seria muito bom, irmão, irmã querido, que você colocasse aí no chat o que né, te tocou dessa partilha, desse tríduo pascal, que a gente vai viver a partir de amanhã, mas o que mais te tocou? Algumas coisas que eu já vivia, mas que eu passei a descobrir de uma forma nova com essa partilha. Então, vamos lá. Vivendo bem a celebração da paixão, morte e ressurreição, para que tudo isso fique impresso na alma da gente e possa nos ajudar a viver essa vida nova que Jesus nos conquistou com o suor, né, do trabalho da alma dele, o seu sofrimento. Então, vamos lá, vamos em frente e boa Semana Santa para todo mundo. Padre Antônio, tudo aquilo foi pelo Senhor, hein, Padre Antônio? Pois por nós, viu? Amém. Que bom. Deus abençoe, irmãos queridos. Uma abençoada Semana Santa, uma Amém. feliz Páscoa Feliz da ressurreição Páscoa. do Senhor. Um abração. Deus abençoe.